Mas não, quanto mais eu falo, mais vem coisa na cabeça. Amém. É difícil. Vamos lá, Efésios 5. Olha só, essa carta de Efésios é considerada a carta do terceiro céu. Das cartas de Paulo, duas cartas mexem muito, são cartas epistolar e, na verdade, pastorais, que é Romanos e Efésios. Efésios é muito similar a Romanos, mas ideias de Paulo. E Paulo aqui, ele nos ensina algo muito interessante. A partir do versículo 5, versículo 21, você diz assim, ó. Eu vou ler mais rápido porque aí a gente consegue ver. Sujeitando-nos uns aos outros no temor do Senhor. Quem deve sujeitar uns aos outros no temor do Senhor? Hein? Nós devemos nos sujeitar uns aos outros no temor do Senhor. Então o que me faz se sujeitar a alguém é o quê? O temor a Deus. Bom, é isso que a Bíblia está me falando. Depois diz assim, vós mulheres, aí começa. Coitada das mulheres. Vamos lá, vós mulheres, sujeitai-vos a vossos como ao. Espera aí, o que a Bíblia está dizendo? Que da mesma maneira que você se sujeita a Deus, você tem que se sujeitar ao seu marido. Já parou para pensar nisso? Você tem que caracterizar. Você não vai deificar teu esposo, não. Mas teu esposo está numa posição parecida, não é igual à de Deus. Você tem que sujeitar ele como se estivesse sujeitando a Deus. Como você se sujeita a Deus? Com amor, com carinho, com reverência. Não é assim? É ou não é? É isso que o texto está querendo me dizer. Bom, diz assim: porque o marido é a cabeça da mulher. Não posso fazer nada. Quem comeu a maçã foi você. Tá? O marido é a cabeça da mulher. E que nem era a maçã, era fruto. Como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo Ele próprio Salvador do mundo. Então, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja. Então, o que quer dizer? Quem manda na igreja? Cristo. É o pastor que manda? Não, é Cristo. A igreja é cristocêntrica. Ela não é pastorcêntrica, ela é cristocêntrica. Então, quem manda na igreja é quem? Cristo. E nós falamos, é Cristo que manda. Então, é o teu marido que manda. Isso é Bíblia, tá? Porque isso, quando eu ensinei uma vez no seminário, queriam me bater. Eu falei assim, então, rasga e vai ver como vocês querem. Porque é isso que a Bíblia está dizendo. Amém. Eu tenho que ser. Tudo bem? De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a quem? Isso, meu irmão. A mulher tem que ser sujeita em história. Eu sei que não é bom ouvir essas coisas, mas ó, seja sujeita em tudo. É o que a Bíblia diz. Passa em grego. 25. Vem para os maridos. Agora é que é legal. Olha o que ele fala. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja. Eu quero fazer um adendo aqui. Esse amor que a Bíblia fala não é o eros. O original, o grego, não é o eros, e não é o amor filéu, mas o amor agape. O mesmo amor que o homem tem que amar a mulher é o mesmo amor que Cristo ama a igreja. Rapaz, que amor é esse? Desprovido de interesse, desprovido do que vai receber em troca, se sujeitando de maneira que é capaz de se dar. Olha, como também Cristo amou a igreja, se deu e se entregou por ela. Ou seja, o homem tem que amar na mesma intensidade que Cristo ama a igreja, se dando por ela. O mesmo amor que está para o homem está para Cristo aqui no texto. Isso aí eu fiz questão de pesquisar, para que você pudesse entender que não está fora do parâmetro. E diz assim: por que ele deve amar a mulher? Para a santificar, purificando-a, a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula nem pulga,
nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Então, quando o homem ama a mulher, desprovido dos seus próprios interesses, ele projeta essa mulher a toda a questão fora da imoralidade. Amém. Sem mácula, a torna santa e irrepreensível. Porque o que a mulher quer é ser amada, só. É verdade. Ela não quer dinheiro, ela não quer cartão, como muitas vezes encontros de casais ensinam, e me perdoe quem gosta, amém se você gosta, mas ensina a dar cartão para a mulher, ensina a ficar saindo. Não, a base do casamento é Cristo. Amém. Quando faltar o dinheiro, o amor continua. Amém. Quando faltar alguma coisa, o amor continua, porque a base sedimentar, o que sedimenta, o que amálgama esse relacionamento é Cristo. Amém. É verdade. Você entendeu? Agora, se você faz troca, não te dou isso, vai lá, tá felizinha, glória a Deus, vai, tá, meu irmão. Quando faltar, acaba tudo. É verdade. Desajuste. Eu preciso convergir para Cristo. Assim também os maridos, amar suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Você tem que amar a tua mulher como você ama você mesmo. Quem ama a sua mulher ama a si mesmo, portanto nunca odiou a sua própria carne, antes alimenta e sustenta, como também o Senhor da igreja. Eu vou ler rapidinho para eu finalizar. Porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Portanto, por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, iniciar sua mulher, e serão ambos uma só carne. Eu vejo o texto da Torá, repete, lá de Gênesis 2:24, grande é este mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e a igreja, assim também vós, cada um de particular ame a sua própria mulher, como a si mesmo, e a mulher reverencie o seu marido. Aí fala assim, os deveres dos filhos. Filhos, sedes o quê? Obediente. Filho tem que ser obediente. Filho não faz o que quer, não. Hoje minha filhinha precisa de novo, não. Papai vai sim. Vai tomar banho, não? Não dou cabeça. Eu falei, não tem nada não. Encosto sai na igreja. Você está entendendo? Por quê? Porque quem determina são os pais. Filhos obedecem os pais, porque os pais querem o melhor para os seus filhos. Vocês têm que entender isso. Quando a gente ordena isso dentro do nosso lar, e quando o filho entende que ele precisa honrar o pai e a mãe, ele tem vida longa na terra. Amém. Deus prolonga. Mas por outro lado, ele ensina aos pais a lidarem com seus filhos na relação. Qual é a relação que ele dá? Não provoquem a ira. Os pais às vezes ficam provocando a ira dos filhos. Está errado também. Não provoquem a ira dos seus filhos, mas criai-vos na doutrina e na admoestação do Senhor. Ensina segundo a Bíblia. Amém. Para finalizar, agora é para finalizar mesmo. No versículo 12, ele me dá um parâmetro de lutar contra os principados e potestades, que é o texto que Paulo nos ensina. Fortalecei-vos aqui, ele se apresenta 4 vezes, e ele apresenta também no texto 4 tipos: principado, potestade, ordem espiritual de maldade e o príncipe das trevas, esse século. É um fortalecei-vos para cada uma entidade. Você quer ser vencedor? Amém. Traga a sua família subjugada a Deus. Viva esses parâmetros. Que aí, olha só o que diz. No demais é o seguinte: fazendo uma colocação, ou acrescentando, irmãos, fortalecer o Senhor e na força do seu poder. Não adianta você querer vencer o adversário dessa vida se tua vida está desajustada. Você precisa acertar. Amém. Então você quer ter poder contra as hostes e a armadura de Deus e ser fortalecido para vencer? Então viva segundo a Escritura ensina. Amém. Amém? Amém. E aí eu tenho plena convicção de que Deus estará convosco. Amém. E vós sereis abençoados se estivermos andando segundo os parâmetros das sagradas letras, a palavra de Deus.
Amém. Então, que Aleluia. Deus possa abençoá-los. Muito obrigado por me ouvirem. 1h05. Que Deus os abençoe. Deus te faça a vontade da graça. Pastor. Muito Amém.